Tendo visto os filtros mais corriqueiros do Photoshop, vamos ver mais alguns efeitos que o Photoshop tem a oferecer no menu Filtros. Então na aula anterior a gente viu como dá um Ctrl J, vem na galeria de filtros, escolhe aqui um efeito pré-configurado, tá? Vou pegar um aqui. Foto granulada, por exemplo. Tá? Configura o efeito e beleza. Outra dica que você pode fazer é, se você quiser aplicar dois filtros na mesma layer, na mesma hora aqui, é só você clicar nessa folhinha em branco aqui embaixo, ó, nova camada de efeito, e daí a gente tem os dois efeitos aqui, um pode ser o outro, ó, e daí eu consigo aplicar dois efeitos ao mesmo tempo. Tá? Clicando aqui. E na lixeirinha eu excluo. Tá? Mas perceba que, uma vez que eu faço aqui o efeito que eu quero na foto, o filtro, e dou um OK, ele mexe na camada como um todo mesmo. Ele aplicou esse efeito na camada e se eu quisesse controlá-lo melhor ou ver o antes e o depois, dá certo aqui na layer, né? Mas se eu quisesse controlar na própria layer, eu não conseguiria. Então é interessante você fazer o seguinte, ó. Vou dar um Ctrl Alt Z aqui e te mostrar um outro método de trabalho, que é você fazer o menu filtro, converter para filtros inteligentes. Ele vai aparecer um aviso aqui para você dizendo que ele vai converter essa camada em um Smart Object, um objeto inteligente, ok? E ele realmente mudou, apareceu esse símbolozinho aqui no canto. E a partir de agora, mesmo caminho para aplicar filtros. Quando eu aplico um filtro, seja ele qual for, quando eu aplico um filtro na imagem e ok, ele faz assim, tá vendo que é diferente? Ele agora aparece o filtro aqui embaixo listado e eu consigo ver o antes e depois já direto aqui, tá? Marcando e desmarcando, e dando dois cliques na palavra eu consigo voltar para a mesma tela e reconfigurá-la e tudo mais. Então o filtro inteligente é uma boa pedida para você ter um controle maior, é uma boa prática do Photoshop para você trabalhar com mais fluidez aqui no programa, assim como foi na aula de ajustes, o painel ajustes com a Adjustment Layers, né? Para a gente ter um controle maior. Bom, outra coisa, aqui no menu filtro, esse primeiro botão que aparece, a tecla de atalho Ctrl F, é para você reaplicar o último filtro utilizado. Tá? Seja ele qual for, qual filtro você usou por último, vai mudar essa palavra aqui, aparecendo o nome do último filtro e o atalho Ctrl F. Então, cada vez que eu der Ctrl F, ele vai aplicar novamente o mesmo filtro, mais uma camada daquele filtro, cada Ctrl F. Tá? Se for um filtro inteligente, ele aparece a tela para você configurar. Se for um filtro que você simplesmente aplicou, ele vai aplicando, 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 aplicando sem perguntar nada. Então, às vezes, um filtro está sendo muito suave, muito sutil, né? Você quer aplicar mais vezes para o efeito ficar cada vez mais forte, então você consegue fazer isso com o atalho Ctrl F, que ajuda muito, tá? Muito bem, então essa é a forma da gente trabalhar com filtros de uma forma mais profissional mesmo, sem ficar só aplicando efeitinhos e sim entender o que está acontecendo e o que você está fazendo.